Olá, meninos e meninas, terceira série do ensino médio, professora Raquel, mais uma aula de filosofia. E o nosso assunto é filosofia política. Estamos falando dos contratualistas. Semana passada, na aula anterior, nós falamos sobre Hobbes. Hoje falaremos sobre Locke e Rousseau, essa tríade dos três filósofos contratualistas modernos. Então, contratualistas, porque são filósofos que criam uma teoria política moderna, segundo a qual a origem do Estado é o seguinte: os homens, os seres humanos, se reúnem e através de um contrato ou pacto social criam o Estado, um poder político ao qual todos obedecem. Por que cria-se o Estado? Através de uma necessidade. Segundo Hobbes, no estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Nós vivemos no estado de guerra de todos contra todos, nós literalmente comemos uns aos outros no estado de guerra, e para evitar o conflito e o risco, o perigo da morte violenta a qualquer custo, nós criamos o Estado. E hoje nós veremos para Locke qual que é a necessidade, a origem do Estado, o contrato social na visão de Locke. Na próxima aula, Rousseau. Então, são três contratualistas, filosofia política moderna. Hoje é Locke. Então, o que vocês sabem sobre John Locke? Conhecem o John Locke, empirista? John Locke, um filósofo inglês, século XVIII, o iluminismo, as luzes da razão, esse otimismo com relação ao conhecimento produzido pela razão, os filósofos iluministas, e o nosso filósofo de hoje, o John Locke, ele é iluminista. Então, ele tem uma teoria política fundada na razão, que qual é a origem do Estado? O Estado não é mais uma emanação do poder divino, né? O soberano não representa mais o poder divino. O Estado foi criado por nós mesmos através do pacto social. Então, o nosso filósofo John Locke, ele tem uma obra, a principal obra política dele, o segundo tratado sobre o governo civil. Ele foi um importante filósofo inglês, empirista e iluminista, século XVIII. É onde a gente localiza o nosso filósofo. Agora, na teoria política do Locke, a gente vai destacar o seguinte: John Locke, ele é conhecido como o pai do liberalismo. Vocês conhecem o liberalismo no Capital, né? Agora a gente vai entender filosoficamente qual é a origem disso. O Estado liberal é um mercado, a lei do mercado, da oferta e da procura, o Estado mínimo. Vamos entender a base, a filosofia, a essência do liberalismo político, da qual John Locke, nosso filósofo de hoje, é o teórico do liberalismo. Palavra-chave para John Locke: propriedade privada. O Estado existe para proteger a propriedade privada. Por quê? Antes da constituição do Estado, nós vivíamos no estado de natureza. E no estado de natureza, nós éramos governados por uma lei natural. Somos todos iguais, mas há uma lei natural. E a partir dessa lei natural, vai ocorrendo uma diferenciação entre as pessoas, e essa diferenciação produz a desigualdade entre ricos e pobres. Por quê? Locke é o pai do liberalismo, então Locke vai legitimar o pensamento liberal. A propriedade privada, o Estado existe para proteger a propriedade privada. Por quê? A propriedade privada é legítima e ela é resultado do trabalho. Por exemplo, tem uma passagem nessa obra de Locke, onde ele fala o seguinte: na natureza, suponhamos que tem vários pés de maçã, né? O Newton, né? A lei da gravidade, é bem simbólico isso. Mas, por exemplo, é essa metáfora que ele usa: tem vários pés de maçã espalhados na natureza, é de todos, não há uma propriedade de uma pessoa, mas um sujeito individual foi lá e teve o trabalho de colher a maçã. Então, aí ele subiu no pé, pegou a maçã. O trabalho, a maçã é o produto do trabalho dele, então é dele. Isso legitima a posse. É aí a essência onde, a partir daí, Locke legitima todo o pensamento liberal, que vai colocar o Estado, a função do Estado é proteger a propriedade privada. Então, a propriedade privada, ela é resultado do trabalho individual. E o trabalho individual, ele é um merecimento, um mérito do próprio sujeito que produziu aquele produto. Então, na natureza, todos são iguais e todos são livres, não há uma propriedade, mas nós somos governados por uma lei natural. Então, o sujeito individual que teve a iniciativa e o trabalho de ir lá e colher aquele produto disponível na natureza, aquela posse é dele. Então, a partir disso, desenvolve-se a desigualdade entre os homens, entre aqueles que têm e aqueles que não têm.
os que são ricos e os que são pobres. É pela propriedade que começa um conflito entre os homens. Aí sim a gente entra num estado de guerra. Os que têm posses, propriedade, vão querer oprimir os que não têm. E a origem da propriedade veio através de uma lei natural. A própria iniciativa do sujeito que pelo trabalho produziu a sua propriedade. Então ela é legítima e cabe ao Estado, vê que ele é o pai do liberalismo, e cabe ao Estado protegê-la. Então, entre os que têm e os que não têm ocorrem conflitos, entramos num estado de guerra e aí precisamos assinar o contrato social, onde criamos o Estado e através das leis aprendemos a viver em paz. Então, Locke, ele é o porta-voz da burguesia, ele acredita que ele é justnaturalista, palavra-chave, justnaturalista de que há um direito natural. Todos os seres humanos nascem, como que por uma lei natural, nascemos com direito à vida, à liberdade e à propriedade. Olha essa tríade, vida, liberdade e propriedade, é a cara do Locke, isso cai no Enem. Então, os direitos naturais, os direitos da natureza que todos possuem se tornam direitos civis. Então, no estado de guerra, quando entramos em conflito uns com os outros, nós criamos o Estado para que o Estado comece a proteger a vida, a liberdade e a propriedade, o que antes era livre na natureza. Então, assim, para Locke, como bom iluminista, a passagem da natureza para a sociedade é um progresso, nós avançamos, um estágio primordial, nós avançamos, progredimos, para ele isso é bom, e o Estado deve garantir a segurança e a proteção aos direitos que eram naturais e se tornam civis. E tem mais, o papel do Estado o Estado mínimo, olha a base do liberalismo que agora com a filosofia você entende. O Estado só deve proteger a propriedade e permitir que essa lei natural se torne a lei do capital, porque há uma lei no mercado, a lei da oferta e da procura que se equilibra por si só. É como se o Estado pensado por Locke, ele favorecia aquele que desde a natureza teve a iniciativa de ir lá e colher a maçã. Então ele adquire a riqueza, favorece a essas, por isso que é a origem das classes sociais, os ricos e os pobres, isso vem da natureza. Mas isso é um aprofundamento na filosofia de Locke e o nosso objetivo aqui não é entrar por isso. Então há uma base meritocrática, é um mérito, a iniciativa individual do sujeito que produziu a sua propriedade, deve ser garantida pelo Estado. Então é isso, a base do liberalismo. Lá, eu coloquei um meme, né, o Seu Madruga e o Seu Barriga, né, o Seu Barriga lá cobrando o aluguel, a propriedade, né, os pobres, os que não têm e o que tem. Então, esse conflito social para Locke vem desde a natureza, a lei natural. Instituiu os que têm propriedade e os que não têm. Então, vida, liberdade e propriedade é a base do liberalismo. O contrato social deve garantir a proteção da propriedade. O John Locke é o porta-voz da burguesia. Só o meme para vocês verem. Então, essa tríade entre Hobbes, Locke e Rousseau, é bom vocês entenderem as diferenças, porque o Enem, a gente vai ver a questão daqui a pouco, geralmente cobra a diferença entre eles. Então, Hobbes. Para Hobbes, o Estado tem que ser forte, tem que ser sem o poder, sem a ordem centralizada na figura do monarca, porque os homens são maus, eles vão matar uns aos outros, então é preciso de um poder maior que possa manter a ordem. Então, no estado de natureza, o homem é mau e o Estado existe para manter a ordem, garantir a paz. Para Locke, aliás, Locke e Rousseau, Rousseau enfatiza muito a natureza humana. A gente vai ver na próxima aula. Mas Locke não se detém muito se o homem é bom ou mau. Locke, ele é o pai do liberalismo. Então, a filosofia de Locke é muito essa ênfase. Qual é a origem da propriedade? Por que existem ricos e pobres? Que é a origem do poder, né? Há sempre os que mandam e os que obedecem, os que dominam e os que são dominados, e os que resistem à dominação, que dá origem aos conflitos sociais. Então, com essa história da lei natural, da iniciativa do trabalho, Locke legitima a propriedade. Então, na medida em que o indivíduo tomou a iniciativa de trabalhar e conquistou a sua propriedade pela sua própria iniciativa de trabalhar a natureza, que é de todos, então o Estado deve existir para garantir essa propriedade. Então, Locke, o direito natural, o direito à vida, o direito à liberdade e à propriedade, que antes era da natureza, e com o conflito o Estado deve
garantir esse direito. Locke é o pai do liberalismo e eu te convido a ler Locke, pesquisar na internet, construir o seu próprio conhecimento, o autodidatismo e se aprofundar nessa filosofia de Locke. O nosso objetivo aqui é só dar uma introdução. E aí você quer ver como é que cai no Enem? Olha só, uma questão, essa é do Enem de 2000, não é uma questão um pouco antiga, né? Na minha leitura do Enem, o Enem de 2000 não estava tão complexo quanto o de 2019, mas é um texto que fala sobre o liberalismo, né, de John Locke. Vamos ler? Ó, se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é o senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça. O proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Você vê que o texto é complexo, é um texto do próprio Locke. O texto está falando sobre a propriedade, o conflito no estado de natureza. É isso que eu falei com palavras-chave. O conflito entre os que têm e os que não têm. Então, continuando no texto, estas circunstâncias obrigam-no a abandonar a uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes, e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamam de propriedade. Vida, liberdade e propriedade, a tríade, a bandeira do liberalismo político. Aí, ó, o texto está falando de qual corrente de pensamento? Qual que é a palavra-chave? Ó, alternativa Enem de 2000 não está muito difícil. A origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Essa tecla que a professora ficou a aula todinha. Se você guardar isso, a base do liberalismo, vida, liberdade e propriedade, você fecha a questão. Mas essa é do Enem de 2000. E na história do Enem, né, que a gente vem estudando junto aqui, está ficando mais complexo. Então, convido a você se aprofundar mais na filosofia. Acesse a nossa plataforma Eduque, onde você tem acesso a esse material e pode ver e rever quantas vezes quiser e aprofundar o seu conhecimento. Fiquem com Deus e estudem!